primeira regra que você precisa adotar na composição de preço é considerar os seus custos. Imagine que você queira trabalhar com revenda, digamos, de coxinha. Você então compra uma coxinha de uma padaria por R$1 e é claro que você não pode vender essa coxinha por R$1, senão você vai simplesmente repassar a coxinha para alguém e vai ter gasto R$1 à toa, né? Você não vai ter lucro nenhum. Então, para que você possa obter lucro nessa atividade de revenda de coxinha, você compra uma coxinha por R$1, coloca o seu lucro, eu quero lucrar 100% em cima do valor da coxinha, beleza, você vende essa coxinha então por R$2. Depois que você vender essa coxinha, você vai ter R$1 de lucro e mais R$1 que permite que você compre uma outra coxinha. E se você vender a segunda coxinha por R$2, você vai ter então R$2 de lucro e gastou R$2, né, para pagar as duas coxinhas que você comprou. Isso vale para qualquer tipo de produto e para qualquer prestação de serviços. Quando a gente trabalha em marketing com a criação de novos produtos, desenvolvendo novas marcas, novos processos, novos produtos, o custo é a base para não só o desenvolvimento do produto, mas também para avaliar se ele é viável, se ele pode ser vendido e se pode ser consumido pelo público. Isso não é diferente quando a gente fala de projeto gráfico, de criação de logotipos, de criação de flyers e assim por diante. Se você compra uma coxinha por R$1, você não pode vender essa coxinha por R$1. Tá, Lilt, eu quero vender coxinha, mas para eu comprar a coxinha eu preciso me deslocar até a padaria e eu pago, sei lá, eu pago um Uber, eu pago um ônibus, então eu pago, sei lá, R$2 de passagem. Então você já precisa começar a otimizar aí o seu fluxo, né? Se você gasta R$2 de passagem para ir e voltar para pegar as coxinhas, você precisa comprar mais coxinhas de cada vez. E esse valor que você gasta de R$2 precisa também estar incluído no preço da sua coxinha, porque é custo. Digamos que você gasta R$2 de passagem e você compra duas coxinhas. Então você gastou R$2 de passagem e R$2 com duas coxinhas, dá R$4. Então, para você ter lucro na venda dessas duas coxinhas, você precisa vender essas duas coxinhas por mais de R$4. Digamos então que você coloque R$1 a mais. Então, cada coxinha vai custar R$3. Depois que você vender essas coxinhas, você vai ter R$2 de lucro, que é o que sobrou, né? Uma coxinha por R$3, sobra R$1. Sendo que é R$1 da coxinha e R$1 da passagem. Então, sobra R$1. E aí, na outra coxinha, mais R$1. Então, você teve lucro de R$2 e gastou R$4. Você está conseguindo acompanhar a minha lógica aí? Então, quando a gente for compor os nossos preços para a construção de projetos gráficos, os custos são a base para que a gente chegue no valor de mercado que possa ser praticado, que a gente possa ter lucro e não prejuízo. Por mais que possa parecer, por que você está explicando isso com tantos detalhes assim? Eu sei, não precisa explicar dessa maneira. Na verdade, precisa. Porque a gente já teve algumas experiências assim lá no Clube do Design, por mais que eu explicasse de maneira mais clara possível, as pessoas acabam ficando com dúvidas, questionando, poxa, Lilt, mas se eu cobrar tanto, meu cliente não vai pagar. Bom, mas se você está tendo o custo de X e o seu cliente não quer pagar X mais Y, que seria o seu lucro, né? Você vai falir, você não tem como trabalhar. Você está gastando para trabalhar? Não pode. Então você tem que pelo menos cobrir os seus custos para depois você ter lucro, e é assim que você vai conseguir que o seu negócio seja sustentável, tá certo? A gente vai começar a partir de agora a construir uma planilha para que a gente possa justamente calcular o nosso valor de custo, quanto a gente gasta para trabalhar. Depois que você encontrar o valor que você gasta para trabalhar, equipamentos, internet, telefone, transporte, aluguel, aí a gente vai conseguir justamente ter essa visão, peraí, é isso aqui o meu custo, é isso aqui que eu preciso pagar todo mês para eu trabalhar. E a partir disso aqui a gente consegue então, beleza, isso aqui é o que eu preciso recuperar então com o meu trabalho, e em cima disso eu ainda preciso ter o meu lucro para eu poder sobreviver, tá certo? Então a gente vai começar a criar a nossa tabela a partir de agora, nós vamos devagar, com calma, eu vou te explicar detalhe por detalhe para que você não perca nada. E se você tiver qualquer dúvida, usa sempre os comentários aqui embaixo, tá? Não existe dúvida boba. Tá com dúvida? Tá com uma pulguinha atrás da orelha? Pergunta, não tem problema, pode perguntar que eu vou te responder com todo o prazer, beleza? Eu havia levantado o questionamento lá no nosso grupo no Facebook sobre qual aplicativo a gente poderia utilizar para criar as planilhas, ou Excel ou outro aplicativo de gerenciamento de planilhas.
Apesar de eu ter levantado essa dúvida, depois eu fiquei pensando, apesar de ter perguntado lá, eu fiquei pensando depois, que como a gente já criou o nosso briefing usando os formulários do Google, eu acho que a gente pode se manter dentro da plataforma do Google, né? Porque ele oferece tudo que a gente vai precisar por enquanto e é muito mais fácil, você pode ter acesso às planilhas em qualquer lugar, além do que é gratuito, você não precisa pagar o Office, não precisa pagar o Excel. Eu sei que todo mundo pode ter o Excel, mas tudo que a gente vai criar aqui nas planilhas do Google, a gente também consegue fazer no Excel, então não tem problema nenhum. A gente vai então utilizar o Google Sheets, que é uma ferramenta de planilhas do Google, que é gratuita, qualquer pessoa pode acessar, basta ter uma conta no Google. Se você conseguiu criar o briefing nas aulas passadas, você com certeza vai conseguir criar sem problema nenhum também essa planilha que a gente vai começar agora, ok? Para você acessar então as planilhas do Google, acesse aí o seu Google Drive, faz login com o seu Gmail. E aqui novamente, para deixar tudo bem organizado, eu vou criar uma nova pasta aqui que eu vou chamar de planilhas, tá? Planilhas, ok? Eu vou novamente compartilhar essa pasta com você aí embaixo, você vai poder acessar e vai poder visualizar os documentos que a gente vai criar. Prontinho, criei a pastinha de planilhas, eu vou abrir essa pasta então, e aqui dentro eu vou clicar com o botão direito, deixa ele terminar de carregar, botão direito, e olha só, você tem aqui a possibilidade de criar uma nova planilha. Se essa opção não estiver disponível, você pode vir aqui em novo, escolher planilha do Google, pode clicar aqui na setinha e clicar em planilha em branco. Se você clicar direto aqui, ele já vai para a planilha em branco do mesmo jeito, não tem problema. Prontinho, cliquei aqui, ele vai criar essa nova planilha, é claro que ele vai salvar dentro daquela pasta lá, e pronto, a gente vai ter um ambiente de trabalho que é idêntico ao ambiente do Excel. Quer dizer, idêntico não, né? As ferramentas são um pouquinho diferentes, os menus, mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Eu posso me atrapalhar com algumas coisas aqui, mas a gente vai descobrindo junto, tá? Vamos lá, voltando aqui, olha só, ele ainda não criou a planilha aqui na pasta porque ainda não deu o nome para ela, então a gente vai colocar aqui, olha, cálculo, vamos colocar aqui, cálculo de custo, vamos colocar cálculo de custo de trabalho, e vou apertar o Enter. Fazendo isso, provavelmente ele já vai criar aqui, olha só, deixa eu ver se ele já vai criar aqui a tabelinha. Aqui ele já salvou, olha, pronto, está aqui, ó. Então ela vai ficar aqui dentro, deixa eu classificar aqui por ícones. Então, cálculo de custo de trabalho, ok? Bom, então o nosso objetivo aqui é separar os nossos custos que a gente tem, operacionais, para que a gente tenha uma base de quanto que a gente está gastando para efetivamente estar disponível no mercado, tá certo? Eu vou começar a criar aqui a partir da coluna B, da linha B, da célula B3, tá? Dificilmente eu começo uma planilha pela primeira célula. Eu gosto de deixar um espacinho aqui, uma margem, né? Toque de designer, né? Toque, TOC, né? Toque de designer. A gente sempre tem aí alguma coisa para deixar o material mais visualmente agradável. Então, a gente vai construir nessa aula aqui a primeira parte da tabela para a gente já começar a colocar os nossos primeiros custos, tá certo? A gente vai começar com os custos de equipamentos. Então, a gente vai primeiro listar os equipamentos que a gente usa ou precisa usar para o nosso trabalho, ok? Então vou colocar aqui, colocar o título da tabela, cálculo de custo de horas de trabalho, ok? Vou dar um Enter, e aqui embaixo, duas linhas depois, eu vou colocar aqui um ponto, eu vou numerar tudo para ficar mais facinho, tá? Equipamentos, ok? Equipamentos. Depois de nomear os equipamentos, eu vou fazer uma lista com os equipamentos que a gente usa. Eu vou colocar aqui também o custo, ok? Então o item 2 vai ser o nosso custo. O item 3 vai ser a nossa vida útil. E o item 4 vai ser o nosso custo mensal, tá certo? Pera aí, Liut, tem custo, tem vida útil e tem custo mensal? Por que a gente tem essa informação aqui? Digamos que você tem aí um computador, tá certo? Esse seu computador custou R$5.000, ok? Vou colocar só aqui 5000, tá certo? Custou R$5.000. Para que você tenha, a gente precisa de um valor mensal, a gente precisa calcular o nosso custo mensal, porque é um período de tempo mais fácil para a gente trabalhar, para a gente conseguir trabalhar dentro da nossa tabela. Eu acho que o valor mensal é a medida ideal, porque mês a mês a gente vai tirando o nosso salário, a gente já está habituado a trabalhar mês a mês, né? Mês a mês a gente tem aí o nosso custo do mês, tem que pagar conta de energia, de telefone, então tudo geralmente se resume ao mês. Só que como o nosso equipamento ele não tem um custo mensal,
a gente não paga o computador todos os meses, a menos que você tenha acabado de comprar, né? Mas enfim, digamos que você já tenha quitado o equipamento, você não paga o computador mês a mês. Ah, sei lá, todo mês eu tenho que pagar R$200 de aluguel do computador. Não, você não faz isso. Você compra o computador, ele teve um custo, e aí justamente por isso que a gente tem a vida útil. Quando você compra um computador, ele tem uma duração. Eu comprei o meu computador, esse computador que eu tenho aqui, ele custou R$7.250. Foi o equipamento que eu comprei, apenas o computador, tá? Só o gabinete, no caso. E aí, esse computador, digamos que eu já por experiência, eu sei que daqui a uns 5 anos eu vou trocar esse equipamento. Então daqui a 5 anos eu vou precisar arcar com esses custos novamente. Todo custo entra na composição do seu preço, é fundamental, tá certo? Então digamos que daqui a 5 anos eu tenho que colocar aqui, né, vida útil, eu vou dar 2 cliques aqui e colocar em anos, ok? Então, digamos que daqui a 5 anos eu preciso trocar esse meu equipamento, beleza? Tá, mas eu tenho 5 anos, mas quanto que isso dá por mês? Em 5 anos, R$7.250 dá quanto por mês? Porque eu preciso tirar um valor mensal para que eu consiga cobrar isso do meu cliente, para que eu consiga cobrir esse custo ao longo dos meses, tá certo? É por isso que a gente precisa calcular a vida útil. Todo equipamento tem vida útil. Se você utiliza um HD externo, ele vai quebrar uma hora, vai precisar de manutenção, vai precisar trocar, também tem vida útil. Se você usa uma mesa gráfica, a mesa gráfica também tem custo de manutenção, tem vida útil, você vai precisar trocar, então ela precisa entrar na composição do preço. Se você não coloca vida útil, você vai estar comprando equipamento do seu próprio lucro, e isso não deve acontecer. Equipamento, internet, fontes, vetores, imagens, são custos concernentes ao seu trabalho. Então o seu trabalho precisa pagar esses equipamentos fora o seu lucro. No seu lucro ninguém mexe. Deu para você entender? Então vamos lá. Então como é que a gente faz então aqui para cálculo? Eu vou colocar em negrito aqui para ficar mais bonitinho, tá? Vamos devagarinho. Então o computador, R$7.250. Você pode formatar isso aqui clicando aqui em cima. Deixa eu ver se eu acho aqui, olha, nesse dinheirinho aqui, ele já formata em preço. Aqui a gente tem aqui o valor em anos, né? 5 anos. Sempre que uma célula ficar menorzinha assim, cobriu uma parte da informação, você pode dar 2 cliques aqui em cima, olha, para fazer o ajuste automaticamente, tá? Igual acontece no Excel. Como é que a gente vai fazer o cálculo desse custo mensal? Olha como é que a gente vai fazer. A gente vai colocar o sinal de igualdade, depois a gente vai pegar aqui, sempre que você coloca o sinal de igualdade, né, você está indicando para o Excel ou para o Google Sheets que você vai começar uma fórmula ou uma função. As fórmulas e funções permitem fazer cálculos dentro de planilhas, tá certo? Então a gente coloca o sinal de igualdade, depois eu vou clicar aqui onde está o meu valor total, que é a célula C6. Você observa que ele já pegou ali o C6, né? Olha só, coluna C, linha 6, então a célula C6. Ele já até me mostra o valor ali em cima, isso é muito legal, aqui no Google Sheets ele já mostra o valor ali em cima. E eu preciso fazer com que esse C6 seja dividido mensalmente durante 5 anos. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou colocar entre parênteses a próxima fórmula, porque eu gostaria que essa fórmula entre parênteses fosse a primeira a ser executada. Então eu vou pegar aqui esse 5 e vou multiplicar por 12. E vou fechar o parêntese. Por que que eu peguei aqui o D6, que tem o valor 5, e multipliquei por 12? Porque eu estou multiplicando 5 anos vezes 12, ou seja, cada mês desses 5 anos, né? Então eu vou ter o total em meses exatamente desses 5 anos. Então o que eu estou dizendo aqui para o Google Sheets? Olha, Google Sheets, você vai primeiro fazer essa operação entre parênteses, ou seja, você vai multiplicar 5 vezes 12. Depois que você obter esses 5 vezes 12, aí você vai dividir, vou colocar uma barra aqui, olha, você vai dividir pelo valor total ali, que é o C6. Deu para você entender? A função fica diferente aqui por causa da estrutura do Google Sheets, tá? Mas eu acho que se eu virar aqui também não vai ter problema nenhum, não, tá? Acho que se eu fizer ao contrário também não tem problema nenhum, porque eu já estou habituado a fazer desse jeito, tá? Olha só. Deixa eu ver se ele conseguiu aqui. Igual. Ah, é porque ficou um Czinho aqui, olha só. Só dar um Enter. Não, olha, não funciona. Nesse caso, a ordem dos fatores vai alterar o produto, né? Então eu preciso fazer a divisão aqui, olha só. Então esse aqui. Ah, agora deu certo, tá? Então coloca na ordem certa. Os 7.250 dividido por 5 vezes 12. No caso, o D6 vezes 12, é só apertar o Enter. Então olha só que show de bola. Então em 5 anos eu tenho que pagar R$120,83 pelo meu equipamento, só pelo meu gabinete, tá? Computador CPU, ok?
beleza? E aí vamos tirar a prova dos 9 para ver se está certo. Para a gente fazer, para a gente ver se está certo, a gente pega igual, aí a gente multiplica esse aqui vezes 5 vezes 12, né? Vamos ver se vai dar certo, ó. 7.250, então tá certinho, ok? Só para tirar a prova dos 9. Então olha aí a função, a fórmula no caso, o custo dividido pelos anos em vida útil vezes 12, que é a quantidade de meses, ok? Depois que você faz a primeira linha, é mamão com açúcar, você só tem que ir repetindo as linhas e pode usar uma funçãozinha aqui, uma alcinha que eu vou te mostrar já para repetir a função, olha só. Então, o computador, monitores, são 2 monitores que eu tenho aqui, eu vou colocar o que eu vejo aqui na minha mesa, tá? O HD externo, a mesa gráfica, o teclado, o mouse, eu tenho um microfone, eu vou colocar também porque faz parte do meu trabalho, né? Microfone, eu tenho aqui meu telefone fixo, ok? Telefone fixo é aparelho, tá? Aparelho. O que mais? Eu tenho mesa. A mesa do escritório mesmo, cadeira, o que mais? Deixa eu ver aqui. O que eu consigo enxergar aqui é do meu trabalho, tá? Eu tenho aqui um tripé, tenho uma câmera digital, ok? O que mais que eu tenho? Tudo que for considerado para o seu trabalho você precisa colocar. Eu tenho um carregador portátil, eu tenho aqui... Não vou botar, eu vou exemplificar só com itens mais diretos. Luminária, tem a impressora ali atrás, né? Ok, isso aqui só para simplificar, tá certo? Mas tudo que for envolvido com o seu trabalho precisa entrar no custo da sua mão de obra. Por quê? Porque alguém vai ter que pagar isso e vai ser você. E neste caso é custo que está embutido no seu produto. Todo o ecossistema, tudo que envolve a concepção do seu produto, do seu serviço, é custo e precisa estar presente na composição de preço. Beleza? Fazendo isso, então, a gente vai colocar os preços. Eu tenho os monitores, foi 850. Deixa eu colocar aqui 850 vezes 2 vai dar 1.700, tá? Você pode fazer cálculos diretos se quiser, não tem problema. Então, você pode tanto digitar o valor 1.750, ou pode fazer que nem eu. Só multipliquei aqui, ó, 850 vezes 2, e aí já clico aqui no RSzinho, olha só. A vida útil dos monitores tem a mesma vida útil aqui do meu computador. O HD externo, externo, né? Eu coloquei aqui. HD externo, ele foi 350, ok? Eu vou colocar logo os preços, depois eu coloco as vidas úteis. A mesa gráfica foi também 350, o teclado 120, o mouse 50 reais, o microfone foi 550, o telefone, que é o aparelho de telefone, foi 98, 90 alguma coisa, a minha mesa foi 1.500, a minha cadeira, não, a minha mesa foi mais cara, foi 1.850, a cadeira foi 1.500, o tripé foi 350, a câmera digital foi 2.500. Eu estou jogando por alto, é mais ou menos isso, tá certo? Estou compartilhando com você os meus custos, para você ver isso só por alto aqui. O carregador portátil foi 75 e a impressora foi 860, se eu não me engano, ok? Depois de colocar todos os valores, você pode selecionar todo mundo, ok? E aí você clica no realzinho ali já para todo mundo ficar em reais. Em seguida vem a vida útil. O HD externo, uma vida útil de 2 anos, vai. A mesa gráfica de 4 anos. Não, a mesa gráfica é uns 5 anos. Já tem 5 anos, inclusive, essa na hora de trocar. Teclado tem uma vida útil aí de 2... O teclado, esse aqui tá durando bastante, mas geralmente é 2 anos. Mouse 1 ano no máximo, ou até menos. Você pode colocar 0,5 para 6 meses, por exemplo. Microfone foi... microfone aí vai durar mais uns 5 anos. O telefone, o aparelho de telefone também uns 5 anos. A minha mesa vai durar aí também mais uns 5 anos. Vamos lá, vou colocar aqui 6 anos. A minha cadeira vai durar aí uns 2 anos, tem que trocar depois. O tripé vai durar aí 5 anos. A câmera digital também. A câmera digital vou colocar 3 anos, que ela tem uma vida útil. O carregador portátil, 2 anos. Uma impressora, essa daqui tem quase 3 anos, então já tá muito zoada já. Vou colocar 4 anos, vai. Pronto, fazendo isso você tem então os custos dos seus equipamentos, tá? Custos dos equipamentos, a vida útil de todos eles. Agora a gente precisa fazer com que o Excel ou com o Google Sheets, né? Para que ele calcule quanto isso aqui vai me custar por mês. Aí, como a gente já tem a primeira linha digitada aqui com a formulazinha que a gente fez,
a gente não precisa fazer de novo. Você pode simplesmente selecionar essa célula onde essa função foi digitada, essa fórmula. Isso é uma fórmula, tá? Desculpa se eu trocar, mas quando você tem sinal de igualdade e já parte para o cálculo direto, isso aqui é uma fórmula. A função é outra coisa que a gente vai ver depois, tá? Então, quando você já tem a fórmula, você seleciona essa célula e usa esse pontinho aqui no cantinho da célula, tá vendo esse quadradinho azul? Você clica nele, olha, vai aparecer essa cruzinha preta aqui, olha. Você clica nele e arrasta para baixo até a última linha aqui da nossa tabela. O que o Excel, o que o Google Sheets vai fazer? Ele vai repetir essa função, essa fórmula, atualizando os valores de referência. Então, como assim atualizando? Esse aqui é C6, aqui embaixo vai ser C7, depois C8, depois C9. Então ele já vai atualizando as referências e já vai calculando certinho tudo que está ali na frente. É só dar 2 cliques para você ver, olha, tirar provas dos 9, tá certo? Então isso aqui é o meu custo mensal só com equipamentos, ainda nem entrou a parte de custos mensais de serviços, né? Custos que são fixos mensalmente, tá certo? Colocamos aqui então o nosso custo mensal, a gente vai ver quanto é que isso aqui dá no total por mês, quanto que eu vou efetivamente ter que pagar por mês em equipamentos. Agora sim a gente vai usar uma função. As funções são operações matemáticas também que servem para você realizar cálculos em vários valores de uma única vez. A gente vai usar igual, é só digitar o sinal de igualdade, ele já começa a dar exemplos para a gente, então ele já é bem inteligente, inclusive ele já até identificou aqui, olha, que você pode somar todos os valores ali de cima. Então ele já está dando um exemplo, né? Igual, eu vou clicar aqui na soma. Olha aí como é que ele faz a função, tá? Ele coloca igual, você pode escrever soma, abre parêntese, e ele pegou do E6, que é o primeiro valor aqui, 2 pontos, que significa até, né? Ou seja, do E6 até o E19, tá vendo? Então do E6 até o E19. Se você ficar aqui brincando com a função dentro da célula, ele até mostra aqui alguns exemplos, né? Olha, exemplo, soma, tá A2 até A100, ponto e vírgula, então você pode separar por ponto e vírgula também valores e tudo mais, tá certo? Colocou então igual soma do E6 até o E19, se a sua tabela for maior, é óbvio que você vai precisar colocar até o último valor que tiver, é só você apertar o Enter e olha aí o nosso valor mensal, R$375. E parecia muito, né, quando a gente começou a colocar esses valores exorbitantes aqui, né? Mas olha, a gente tem a vida útil. E aí você tem esse custo mensal. Então, R$374 só em equipamentos, tá? Por incrível que pareça, os equipamentos é o que a gente gasta menos, porque os custos fixos mensais, serviços de internet, água, telefone, é o que consome mais, tá certo? Então, com a primeira parte da tabela feita, a gente vai só dar uma formatada, eu vou colocar aqui um total, tá? Só para deixar tudo bonitinho, para ficar tudo bem organizado. Aqui no total eu vou selecionar, eu vou colocar em negrito e aqui no baldinho de tinta eu vou pintar com vamos colocar um cinzazinho aqui, vou colocar esse segundo cinza aqui, tá? Aqui, olha só, vou colocar em negrito, vou colocar todo mundo em negrito e vou pintar com esse cinza aqui. Ok? E aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, tudo em negrito, cinza. Olha aí o resultado, tá? Então a gente vai ter aí a nossa primeira tabelinha, que é a nossa tabela de custos de equipamentos. Nós vamos continuar construindo essa tabela, tá certo? Na próxima aula a gente vai adicionar mais informações. Não se preocupe que o Google Sheets já vai salvando tudo. Então à medida que você vai trabalhando, ele já vai salvando. Você pode fechar direto aqui, não tem problema, não vai ter problema algum, tá certo? Vamos adiante.